Em destaque no Panorama CBN, por unanimidade, STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro. Alcolumbre diz que Senado cumprirá seu papel com Messias. Justiça manda arquivar acusações criminais contra ex-diretor do FBI e procuradora-geral de Nova York. Chuva leva destruição a cidades no sul do país. E a morte do ícone do reggae, Jimmy Cliff. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025. Começo falando da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva dele. Além de Moraes, que é relator da ação, votaram para confirmar a prisão preventiva os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. E só para te lembrar, Bolsonaro está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, depois de violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. A PF tinha identificado o risco de fuga do ex-presidente, de que ele pudesse, por exemplo, buscar uma embaixada para tentar escapar da pena de mais de 27 anos de prisão pela trama golpista. Quando votou pelo referendo da decisão, o relator lembrou que Bolsonaro descumpriu várias vezes as medidas cautelares e violou, para usar uma expressão de Moraes no voto, dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico. Aliás, a violação é comprovada no relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e o próprio ex-presidente confessou, durante a audiência de custódia, que violou o equipamento. Ainda sobre a prisão de Bolsonaro, aproveito para te contar que, ao contrário do fim de semana, quando houve confusão e briga entre apoiadores do ex-presidente e manifestantes contrários a ele em frente à PF, a segunda-feira teve segurança reforçada na superintendência e, por isso mesmo, um clima mais tranquilo nas imediações. E o advogado-geral da União, Jorge Messias, tentou acalmar os ânimos com o Senado depois de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, colocando panos quentes, digamos assim, com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, e divulgou uma nota com elogios ao colega. Messias disse que Alcolumbre é um líder autêntico e que tem grande admiração e apreço por ele. E aí, só para te dar um contexto, o senador fez campanha pelo nome de Rodrigo Pacheco para esta vaga no STF, mas não conseguiu convencer o presidente da República. Aí, então, horas depois da indicação de Lula, Alcolumbre decidiu colocar no plenário uma pauta bomba que pode custar mais de 20 bilhões de reais aos cofres públicos, a aposentadoria especial de agentes de saúde. Na nota, Messias afirma que tem uma relação saudável, franca e amigável com o senador e que os dois juntos podem aprofundar o diálogo e encontrar soluções para valorizar a política. Alcolumbre já respondeu, disse que recebeu a indicação de Messias à vaga do Supremo com respeito constitucional e que o Senado vai analisá-la em um momento oportuno, sem estabelecer um prazo. Ele também disse que a apreciação vai ser feita dentro dos ritos de praxe, inicialmente uma sabatina, depois a análise em si e, por último, a deliberação. O advogado-geral da União já começou o corpo a corpo na casa para angariar votos. Ele já até fez pedidos para encontrar alguns senadores, mas a situação não é das mais fáceis, já que apurações internas apontam que Messias ainda não tem sequer 30 votos favoráveis. E o problema é que, para ser aprovado, são necessários 41 votos. E já que estamos falando do Senado, te conto também que o governo Lula passou a enfrentar um impasse com rupturas públicas do próprio Alcolumbre e do presidente da Câmara, Hugo Motta, no momento em que tenta avançar com pautas consideradas prioritárias no Congresso. Para aliados, as rusgas dificultam votações sensíveis ao Palácio do Planalto, como o projeto antifacção e aquele que prevê aumento na tributação de bets e fintechs, tratado como fundamental pela equipe econômica para equilibrar as contas públicas. No Senado, Alcolumbre selou o afastamento com o líder do governo na casa, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, após a indicação de Jorge Messias ao Supremo.
Interlocutores afirmam que a crise não tem uma relação direta com o nome escolhido, mas a forma como o processo foi conduzido. Isso porque a preferência declarada de boa parte do Senado era por Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Mesmo que Alcolumbre siga ajudando em votações de interesse do governo, o recado que vem dos bastidores é o seguinte: se o executivo quiser aprovar projetos, vai ter de fazer isso sem a intermediação do presidente da casa. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 0,33% aos 155.277 pontos. O dólar comercial teve queda de 0,11% e terminou a segunda cotado a R$ 5,39. O euro vale R$ 6,21, sem variação. Durante um almoço organizado pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a instituição mostrou ao longo de 2025 a efetividade da política monetária. Segundo ele, o BC foi desafiado neste ano e agora tem um trabalho contínuo para lidar com os riscos. A gente chega no final do ano com esses riscos de cauda mais magros, com menos dúvidas e com uma convicção maior de que política monetária sim funciona, está funcionando, de que o Banco Central vai atuar sempre que tiver qualquer tipo de risco ou ameaça relativa à questão de segurança ou à questão de estabilidade. Galípolo também afirmou que o Banco Central vai continuar fazendo o que for necessário para cumprir o mandato e ainda destacou o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal no combate a irregularidades, mas não citou diretamente a investigação da fraude bilionária do Banco Master. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também participou do evento e fez um discurso no qual defendeu o controle dos gastos públicos no país com equilíbrio. O que precisamos é criar condições para um crescimento justo e sustentável. E sim, isso passa, e não temos que ter medo de dizer, por controle dos gastos públicos, por revisão de gastos ruins e pela responsabilidade fiscal, mas no equilíbrio onde o remédio não mate o paciente. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o ministro da Previdência Social, Oney Queiroz, e o ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, também participaram do almoço. Agora eu te falo sobre o caso envolvendo a recuperação extrajudicial do Banco Master, porque a defesa do dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro, protocolou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e quer a soltura do banqueiro. O argumento é que a prisão dele foi ilegal. Os advogados querem que a prisão seja convertida em medidas cautelares se a soltura não for concedida, claro. Na semana passada, a Justiça Federal negou o pedido para liberá-lo. A defesa nega qualquer tentativa de fuga e diz ainda que os riscos levantados pela Justiça ao decretar a prisão do banqueiro não são verdadeiros. Os advogados também falam em avaliações abstratas do judiciário e negam a fraude de 12 bilhões de reais, além de sustentar que não houve má-fé do Master e que a carteira de créditos nem chegou a ir para o Banco de Brasília. No Congresso, a oposição se articula para conseguir assinaturas suficientes para abrir uma CPI do caso. É mais um assunto que ainda deve se desdobrar nos próximos dias e que eu vou te atualizar por aqui. Agora com os destaques do noticiário internacional. A Justiça dos Estados Unidos mandou arquivar nesta segunda-feira as acusações criminais contra o ex-diretor do FBI, James Comey, e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Os dois são rivais do presidente Donald Trump e tinham sido processados pelo governo. A medida é vista como um golpe daqueles nos esforços do Departamento de Justiça para perseguir pessoas vistas como inimigas políticas do republicano. No passado, ele foi investigado pela dupla. A ex-advogada pessoal de Trump, Lindsay Halligan, foi nomeada procuradora interina do Distrito Leste da Virgínia em setembro para assumir as duas apurações, apesar de não ter experiência prévia como promotora. Ela não demorou a atender aos desejos do líder dos Estados Unidos e abriu processos criminais contra dois dos principais rivais de Trump. Comey foi acusado de falso testemunho e obstrução de justiça, enquanto Letitia passou a ser investigada por fraude bancária.
mas o juiz federal responsável pelo caso decidiu que a procuradora indicada para conduzir os processos foi nomeada de forma ilegal. Na prática, a decisão encerra as 2 investigações que o próprio Trump pediu publicamente. O tribunal, no entanto, deixou aberta a possibilidade de o Departamento de Justiça apresentar novas ações contra os opositores, desde que conduzidas por outro procurador. A gente vira a página do destaque, mas permanece falando dos Estados Unidos, agora sobre a escalada das tensões com a Venezuela. O governo Trump pretende incluir o regime do presidente venezuelano Nicolás Maduro na lista de organizações terroristas designadas pelos norte-americanos. Segundo o republicano, isso daria ao país liderado por ele o poder de atacar alvos ligados a Maduro em território venezuelano. Trump afirmou que não deve fazer isso, mas destacou que todas as opções estão sobre a mesa. Já o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse na semana passada que essa designação traz uma série de novas opções. Para o governo Trump, Maduro é o chefe de uma organização criminosa chamada Cartel de los Soles, um poderoso grupo que atua no tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos, até como forma de desestabilizar a sociedade do país. Washington acusa o cartel de trabalhar com a gangue venezuelana Tren de Aragua, também já designada como organização terrorista estrangeira pelos Estados Unidos. Maduro nega a acusação e a própria existência do Cartel de los Soles, que também é contestada por especialistas. Desde setembro, a presença militar americana foi reforçada. Os Estados Unidos enviaram 8 navios de guerra, caças F-35 e o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, que chegou a águas do Caribe na semana passada. O governo Trump alega que a operação é voltada apenas para o combate ao narcotráfico na área. O presidente Lula foi questionado durante coletiva de imprensa da cúpula do G20 na África do Sul sobre um possível conflito dos Estados Unidos com a Venezuela. Disse que pretende conversar sobre isso com Trump e que o Brasil tem responsabilidade na América do Sul, já que faz fronteira com o território venezuelano. Agora, sobre a relação Brasil-Estados Unidos. O presidente Lula afirmou que o Brasil não será mero exportador de minerais críticos. Durante o fórum empresarial em Moçambique, o petista disse que o país tem 1 século de experiência nisso e que a nação que quiser explorar vai precisar desenvolver indústrias aqui. Essa discussão sobre minerais críticos está em alta por causa do interesse americano em jazidas de diversos países, incluindo o Brasil. Os minerais críticos são substâncias muito usadas na indústria de tecnologia de ponta. Bom, Lula fez uma ressalva. Disse que cada país tem de ser capaz de definir necessidades e modelos de exploração de riquezas minerais de forma soberana. Nós não vamos ser exportador dos minerais críticos. Se quiser, vai ter que industrializar o nosso país para que o nosso país possa ganhar esse dinheiro. É igualmente urgente que cada país seja capaz de definir as necessidades e modelos de exploração de suas riquezas minerais de forma soberana. Nós já temos 1 século de experiência. Ou nós aproveitamos essas riquezas que Deus nos deu e fazemos disso uma riqueza para o nosso povo, ou nós vamos ver os países de sempre cavarem buracos no nosso país, levar o nosso minério e a gente ficar com a fome e com a pobreza. No discurso, o presidente brasileiro ainda jogou indiretas ao líder dos Estados Unidos ao dizer que o Brasil optou por diversificar o comércio com outros países como reação ao tarifaço. E complementou, afirmando que a economia brasileira é soberana, não se retraiu e viu o comércio internacional crescer em 2025. Também em Moçambique, Lula voltou a falar de segurança pública, enquanto o Congresso se debruça sobre o PL antifacção. Ele disse que o governo trabalha com inteligência no combate ao crime organizado. O projeto aprovado na Câmara deixou governistas insatisfeitos, que alegam que a Polícia Federal ficará com menos recursos. O petista afirmou que o governo estrangula as fontes de financiamento das facções e que a PF é reconhecida internacionalmente pela capacidade de rastrear recursos ilícitos e combater a lavagem de dinheiro. Voltando ao noticiário nacional, as chuvas intensas que atingem Santa Catarina desde sábado causaram alagamentos e estragos em pelo menos 25 municípios.
O canal de acesso ao porto de Itajaí chegou a ser fechado nesta segunda pela Marinha por causa dos ventos intensos. Também no sul, o temporal com granizo que atingiu Erechim, no norte gaúcho, no domingo, causou uma série de transtornos à cidade, que está em situação de emergência. O número de pessoas feridas passa de 150, uma delas internada na UTI, entre mais de 25 mil afetadas. O hospital do município ficou lotado e foi preciso abrir a unidade de pronto atendimento. Algumas regiões estão sem energia elétrica e com instabilidade na conexão de internet e telefonia. A orientação da prefeitura é que a população atingida procure a sede do Grupo de Resposta a Urgências e Emergências, onde lonas estão sendo distribuídas. O governador Eduardo Leite disse ter liberado emergencialmente mais de R$1,5 milhão para a compra de telhas, que serão disponibilizadas às famílias afetadas. Já em Hortolândia, no interior de São Paulo, uma mulher de 26 anos morreu depois que o carro onde ela estava foi arrastado por uma enxurrada durante o temporal no domingo. Segundo a Defesa Civil, o volume de água alagou a via e arrastou o veículo, que ficou totalmente inundado. A vítima foi encontrada sem vida após ser levada pela correnteza. Moradores da região disseram que o problema é antigo e que, sempre que chove forte, o córrego transborda porque a passagem de água sob a ponte é estreita, o que forma uma espécie de represa. Durante o temporal, também houve destelhamento de uma casa, queda de árvore com dano à rede elétrica, queda de muro e suspensão de aulas em uma escola municipal. Do Rio, o destaque foi a Operação Barricada Zero, aquele desdobramento da mega operação contenção que terminou em 121 mortos. A polícia começou a retirar barricadas de 4 cidades da região metropolitana: Caxias, Nova Iguaçu, Queimados e São Gonçalo. O principal objetivo é permitir a circulação tanto das forças de segurança como de moradores em comunidades. A força-tarefa mobilizou as polícias civil e militar. Os agentes atuaram em 7 comunidades, entre elas a Cidade de Deus, onde há registro de fogo em algumas barricadas. Segundo o governador Cláudio Castro, os próximos passos incluem a retomada dos territórios, o que é determinado pelo Supremo na ADPF das favelas, e o contínuo monitoramento. Em primeiro lugar, a gente encerra o trabalho da retirada de todas as barricadas e o próximo passo é o trabalho de monitoramento para que essas barricadas não voltem. O Estado hoje, na prática, já começa o plano de retomada. E uma das fases da retomada era a retirada de barricada. Então o Estado também acaba já começando o cumprimento da decisão, mesmo sem o plano ainda aprovado pelo Supremo. O aviso de operação do governo gerou uma reação das facções criminosas. O Serviço de Inteligência das Polícias interceptou a informação de que criminosos do Comando Vermelho determinaram a retirada de barricadas nos complexos do Alemão e da Penha para evitar uma nova ação policial no local. E agora te atualizo sobre um caso que tem gerado indignação. O homem preso por matar Catarina Casten na trilha do Matadeiro, em Florianópolis, também é apontado como suspeito de estuprar uma mulher de 69 anos dentro da casa dela em 2022. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela Polícia Civil, que vai reabrir este caso de 3 anos atrás e cruzar informações e provas dos 2 crimes. Giovanni Correia Maier foi preso na sexta-feira por violentar sexualmente e matar a professora de inglês e estudante universitária. O caso ganhou projeção neste final de semana. Na investigação de 2022, ele prestou depoimento como testemunha, já que era ajudante de jardinagem na casa da vítima no dia em que a idosa foi agredida e violentada. O inquérito do caso foi concluído somente em julho deste ano, sem apontar culpados. O boletim de ocorrência do estupro, de 4 de janeiro de 2022, ao qual a NSC TV teve acesso, narra que Giovanni tinha 17 anos na época. Durante o depoimento prestado em relação ao caso, ele afirmou ter ido à casa da vítima, no bairro Açores, para trabalhar como jardineiro responsável pelo corte de grama e que não notou nenhuma movimentação suspeita no local. A vítima de estupro disse que uma pessoa a atacou por trás, sufocando-a possivelmente com uma corda. Ela afirmou não ter visto o autor em nenhum momento durante a violência, mas reconheceu uma voz masculina jovem.
Faltam poucos dias para o confronto decisivo entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores às 6 horas da noite de sábado, pelo horário de Brasília, em Lima, no Peru. Mas os dois clubes também travam uma disputa direta pelo título brasileiro e podem encerrar o embate já nesta terça-feira. O rubro-negro precisa vencer o Atlético Mineiro fora de casa e torcer por derrota palmeirense diante do Grêmio em Porto Alegre. Os dois jogos começam às 9h30 da noite. A combinação deixaria o Flamengo inalcançável, abrindo 7 pontos de vantagem com apenas 2 rodadas restantes, ou seja, 6 pontos em disputa. A vitória por 3-0 sobre o Bragantino no sábado levou o time carioca aos 74 pontos. Já o Palmeiras, que empatou 100 gols com o Fluminense, chegou a 70. Há ainda um cenário em que o título não é confirmado matematicamente, mas fica praticamente encaminhado. Isso ocorre se o Flamengo vencer em Belo Horizonte e o Palmeiras apenas empatar em Porto Alegre. Se isso acontecer, o rubro-negro abre 6 pontos e precisa de apenas um empate nos 2 jogos finais para garantir o troféu. O Flamengo também leva vantagem nos critérios de desempate. Teria 2 vitórias a mais e um saldo de gols amplamente superior, 50-29. Assim, mesmo que os paulistas conseguissem igualar a pontuação, dependeriam de derrotas do rival e de uma improvável virada no saldo. Caso o título não seja conquistado nesta terça-feira, o Flamengo ainda recebe o Ceará no Maracanã, no dia 3 de dezembro, e visita o Mirassol, no Maião, no dia 7. Panorama CBN. E eu me despeço dessa edição de segunda em tom de saudade, sem o astral da apresentadora e modelo Ione Borges, um dos rostos mais marcantes da TV brasileira, que nos deixou aos 73 anos. Ione teve uma insuficiência respiratória em São Paulo. A informação foi confirmada pela Fundação Casper Libero, que lamentou a morte da comunicadora. A instituição destacou o legado no jornalismo feminino e em programas de variedades. Ione foi um dos principais nomes da TV Gazeta, onde trabalhou por mais de 30 anos. Ficou famosa por comandar o programa Mulheres, ao lado de Claudete Troiano, nas décadas de 1980 e 1990. Também foi dia de despedida para a ícone internacional. O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos nomes mais influentes da história do reggae, morreu aos 81 anos. Segundo a mulher do artista, ele sofreu uma convulsão seguida de pneumonia. Conhecido mundialmente por clássicos como The Harder They Come, You Can Get It If You Really Want e Many Rivers to Cross, Jimmy Cliff foi um dos pilares do reggae e do ska jamaicano. Nascido em St. James, na Jamaica, começou na música muito cedo, cantando em feiras e festas da cidade. Mudou-se para a capital Kingston aos 14 anos para se dedicar à carreira de artista. Jimmy ganhou projeção local com hits como Hurricane Hattie, King of Kings, Dearest Beverly, Miss Jamaica e Pride and Passion. Antes de se mudar para a Inglaterra aos 20 anos, em 1964, assinou com a lendária gravadora Island Records, que também tinha no catálogo nomes fortes do reggae como Bob Marley. O primeiro disco foi Hard Road to Travel, lançado em 1967. A morte ocorre poucos anos depois de ele ter lançado Human Touch, seu último single, marcado por um retorno ao reggae dos anos 60 e por reflexões sobre a solidão em tempos de pandemia. É ao som de Can See Clearly Now que eu me despeço de você hoje. Essa edição do Panorama fica por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos, e por Lucas Soares. A edição e a sonorização por Anderson Wendel. Deixo o convite a você para mandar mensagem para o Panorama nesse meu período aqui, marcela.marcos@cbn.com.br. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã, com Bianca Santos. Amanhã eu tô de volta. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.